Deus é pai também, não é? Só que eu quero lembrar você uma coisa. Querido pai, o filho é de Deus, tá? O filho é de Deus. Você sabe que, como hoje é dia dos pais, eu estava lembrando do meu pai, e eu recuei 35 anos atrás. Há 35 anos atrás eu era um jovem mais novo do que a minha filha mais nova, né? E eu tinha me candidatado para participar de um projeto missionário. Eu sou lá do interior, periferia de São Paulo, e me candidatei para um projeto missionário aqui no nosso país vizinho, que é a Espanha. Numa época que não havia internet, que o telefone é aquele de discar, que você precisava falar para a operadora, fazer uma discagem internacional e aquelas coisas todas, e era o olho da cara para fazer uma ligação internacional. E lembro-me, acho que do culto o último culto que eu participei na igreja, antes de ser enviado para a Espanha, meu pai estava com o coração na mão. Hoje eu entendo o que ele sentia, mas na época eu não senti, não percebi bem. Sabe que no culto ele falou uma coisa que ficou no meu ouvido, até hoje eu ouço a voz do meu pai orando. Quando ele orou a Deus, e eu não percebia exatamente o coração dele naquela altura, ele estava visivelmente emocionado, e ele teve que dizer assim: o meu filho é teu, Senhor, sabe? Aquilo ficou no meu coração. Os filhos não são nossos. Meu pai dizia assim: ele é teu, né? Hoje que eu sou pai, eu sei que isso realmente, o significado que tinha para ele quando ele orou aquilo. E eu ainda ouço a vozinha dele, muito embargada, dizendo: o filho é teu, meu filho é teu, sabe? Por quê? Porque para um paizinho que viu o filho crescer, eu era o filho mais novo, estava sempre na igreja, ajudava no seu ministério, ele era pastor e tudo, e pensar que o filho ia atravessar o Atlântico, ficar longe da família e tal, e eu acho que cortou o coração dele. Hoje isso não é muito segredo, não é? Mas naquela época, lembre-se, 1987 do século passado, isso era uma viagem, e quando é que eu vou vê-lo de volta, não é? E hoje eu entendo o coração dele quando ele orou e disse assim: o filho é teu, ele é teu, né? Então, eu quero que você se lembre também: o filho não é teu. É privilégio você ser pai, mas seu filho pertence a Deus. Morde a língua, pastor, porque você tem 2 filhas, né? Mas elas estão comigo, mas elas são do Senhor. Elas são do Senhor. Eu quero que você, pai, saiba uma coisa: você é crente, coisa que você mais tem, que é preciosa, que você celebra hoje. Você é pai, mas o filho te foi dado como um empréstimo, sabe? Eu fico imaginando o coração do pai Abraão, quando Deus falou assim: olha, Abraão, sabe este filho que eu te dei? Você vai levá-lo lá no Monte Moriá e você vai oferecê-lo no altar. E eu acredito que Abraão ficou com o coração na mão. Abraão teve Isaque quando ele já tinha 100 anos. Foi fruto de muita oração, espera, promessa e tal. É em Isaque que seria reconhecida a sua descendência. E Deus pediu Isaque. Parecia que Deus estava sendo contraditório. Mas a Abraão, diz o autor de Hebreus, que ele cria que mesmo que Isaque fosse sacrificado, Deus era poderoso para ressuscitá-lo, para cumprir a sua promessa. Mas ele subiu ao Monte Moriá com Isaque, com o coração na mão. Isaque devia ser adolescente naquela altura, não é? E Isaque perguntou para Abraão, você pode ler na sua Bíblia, não precisa ficar muito preocupado, a história é essa mesmo. Isaque perguntou: está aqui, não é, a lenha, né, para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E o Isaque, adolescente, perguntou para o seu pai, e o seu pai diz assim: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E quando ele chegou no monte, no lugar que Deus indicou, ele pegou o Isaque, o amarrou e colocou sobre o altar. Você imagine o coração desse pai. Amava o filho como nunca amou nada na vida, mas ele disse: o filho é do Senhor. Sabe? É por isso que Abraão se tornou pai de muitas nações. Deus
viu no coração de Abraão aquilo que nós falamos, entrega, confiança total. O Senhor deu, Ele tem o direito. Sabe, às vezes nós temos um relacionamento com aquilo que Deus nos dá, um relacionamento de posse. É meu, não, ninguém me tira, sabe? Nós colocamos o nosso filho no altar do nosso ego e não no altar de Deus. Esse é um problema, Abraão diz assim: Senhor, tu me deste, tu pedes, é teu. Foi muito difícil. E quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, Deus disse assim: chega, não vá mais. Eu já vi que você realmente crê e obedece. E ele viu pertinho dele, lá no meio dos arbustos, um cordeiro. Deus proveu para si o cordeiro, tipificando aquilo que Deus exigiu de Abraão. Ele não exigiu algo que ele não estava disposto a fazer. Sabe por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho, sabe para quê? Para que tu e eu nos tornássemos filhos dele. Isso é simplesmente fantástico. Por isso que, de alguma forma, nós devemos entender que esse é o Espírito. Se você é pai e eu sou pai, aquilo que nós devemos colocar no altar em consagração de Deus são os nossos filhos. Eles nos são dados, mas eles pertencem a Deus. É nessa perspectiva que eu devo exercer o ministério que Deus me deu de ser pai. Sabe, não com sentimento de posse, é meu, mas com sentimento de amor, porque o amor entrega, o amor consagra. Quando as pessoas se aproximam de mim e dizem assim: pastor, eu posso apresentar meu filho na igreja? Pense nisso. Você está apresentando e consagrando a Deus e entregando a Ele. E essa entrega vai realmente ser toda a vida. Sabe, foi muito difícil para Abraão entregar Isaque, o seu filho querido, mas ele entregou e acabou por preservá-lo. E da descendência de Isaque veio o Senhor Jesus, bênção para todas as famílias da terra. Sabe que em Isaque e na sua descendência se formou uma grande nação. Mas por quê? Porque Abraão creu e entregou o que ele tinha de mais precioso, o seu filho. Não é? Sabe, eu acho que isso deve ter sido uma exigência muito grande de Deus. Ele entregou e acabou por recobrá-lo. Você sabe que um dos filhos de Isaque, Jacó, tinha um filho que ele amava muito, chamado José, que era o filho da sua esposa querida Raquel. José era aquele menino que ele tratava como se fosse um príncipe, tratava melhor do que os outros seus 10 irmãos, porque o Benjamim era também mais novo, mas os outros irmãos tinham até ciúmes de José. Você conhece a história, de modo que eles tramaram matar José, mas não mataram, venderam José para o Egito. Mas para Jacó, José tinha sido perdido para sempre. Lembram-se dessa história? Você sabe que José foi mandado para o Egito, vendido para o Egito, mas Deus tinha um plano. Ele se tornou, então, depois, governador de todo o Egito. Lembra que o faraó sonhou um sonho enigmático e José o interpretou: 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Quando a fome chegou, José já era governador do Egito e era o único lugar em toda a região do Oriente Médio em que havia pão, porque Deus deu sabedoria a José. José, então, era aquele filho que na cabeça de Jacó estava morto, não é? Os seus irmãos tinham vendido, também esqueceram. Deus, então, fez com que aquele sonho que ele tinha se tornasse realidade. Os irmãos vieram e ele reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram. Só que José tinha um irmão mais novo, chamado Benjamim, que era filho de Raquel também. E foi o único dos filhos de Raquel que ficou com Jacó, já velhinho, seu pai. E a alma de Jacó estava ligada a esse filho, uma vez que ele julgava ter perdido José. Então, o que José falou assim: será que meus irmãos não terão
maltratado, abusado do meu irmãozinho, não é? Então ele ficou preocupado, ele falou assim: olha, se vocês são pessoas honestas, eu quero que vocês tragam esse irmão que você mencionou, que tem lá em Canaã, que era Benjamim, né? Então, se vocês não trouxerem esse irmão, vocês não venham mais comprar comida, que eu não vou lhes dar nada, né? E eles voltaram então com suprimentos para a terra da Palestina, ficaram até o suprimento acabar, e falaram assim: não temos mais, vamos ter que voltar. Agora, aquele senhor da terra, que era José, e eles não sabiam, diz assim: vocês não venham, e eu não vou receber-vos se não trouxerem o seu irmão mais novo. E eles disseram isso para Jacó. Sabe o que Jacó falou? Eu já não tenho José, e vocês vão querer levar esse também. Eles sabiam que a alma de Jacó estava ligada a de Benjamim, mas eles disseram assim: se a gente não for, nós todos morreremos à fome. E sabe que Jacó teve que entregar esse filho também, diz assim: levem-no, se é a única solução. Quando Jacó entregou Benjamim para ser levado para o Egito, na verdade, sabe o que aconteceu? Ele recobrou o filho que tinha perdido e salvou toda a família da fome. São as coisas que Deus faz. Às vezes a gente quer reter o controle da vida daqueles que são nossos, porque é nosso. Mas se nós entregarmos na mão de Deus, Deus é capaz de cumprir um plano e um propósito que nós nem imaginávamos, de ser bênção para nós e para todas as gerações, a nossa geração. É maravilhoso o que Deus faz. Sabe por que Deus não poupou o seu próprio filho? Por nós o entregou, para que tu e eu nos tornássemos filhos de Deus. Mas é porque Deus amou. E é o exercício da paternidade, meus queridos, deve ser com este amor. Esse é o amor ágape que a Bíblia fala. É um amor difícil, é um amor exigente. Não é aquela contrafação do amor que a gente vê aí na televisão, nas novelas, nos filmes de Hollywood e outros. Não é esse amor. É o amor ágape que você vai encontrar em 1 Coríntios 13. Então, se você vai exercer paternidade, que seja com este amor, que é amor de entrega. Eu queria só assim fazer uma breve meditação sobre esse amor que Paulo tão lindamente descreve em 1 Coríntios 13. Aí, se você puder abrir e ver aí no seu smartphone ou na Bíblia impressa, 1 Coríntios 13 vai falar sobre as características desse verdadeiro amor. 13, 4 a 8. O amor, meus queridos, é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Essas são as características do amor que deve nutrir família, do amor que deve nutrir o casamento, do amor que deve nutrir o relacionamento na igreja, do amor que eu tenho que ter e manifestar para um mundo perdido. Esse é o amor de Deus. É com esse amor que tu, pai, és desafiado a exercer o papel de pai, a sua paternidade. Agora, veja só as características deste amor. O amor é paciente. Às vezes, educar filhos vai exigir isso, paciência. Os filhos não nascem sabendo, eles vão aprender. Às vezes vão cometer erros e o pai pacientemente vai pegar pela mão e vai conduzir. Sabe, amor é paciente. Às vezes você pode ter tido um dia estressante de trabalho, vem lá o teu filho, não é, mostrar o que fez na escola e você já o trata com rispidez. Paciente, o amor é paciente, o amor é benigno, não vai fazer o mal, tudo que fizer vai ser para o bem, não é? Nós precisamos ser pacientes, nós precisamos fazer-lhes o bem. O amor não arde em ciúmes, sabe por que o amor não arde em ciúmes? Porque amor não é sentimento de posse e controle. Ciúme do filho, sabe, aquela coisa de é meu. Não, o amor não arde em ciúmes.
Devemos ser zelosos, sim, pelos nossos filhos, mas não sermos possessivos e ciumentos em relação a eles. Se você tem isso, questione, será que isso é amor mesmo? Não é? Não se ufana, não se ensoberbece. Não use seu filho para a sua própria vaidade, né? Nós gostamos que os nossos filhos vão bem na escola, mas não é para você se encher, o seu ego se encher. Não se ufane, não se ensoberbeça e não coloque uma pressão demasiadamente forte sobre o seu filho para alimentar o seu próprio orgulho, não é? Como nós somos tentados a isso, meus queridos, como somos tentados. Sabe, ele diz que não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, ou seja, não faça ceninhas para manipular o seu filho. Se você ama, não se conduza inconvenientemente. Há pais que constrangem os filhos, sabe, o filho está lá dentro, agora faça essa performance para os outros verem. O filho não quer saber. Não se conduz inconvenientemente. Ama, então vai respeitar também. Não procura seus interesses, não agir em benefício próprio dizendo que é para o filho. Sabe, podemos ser tentados a esse tipo de coisa. É para o bem dele, mas na verdade vocês têm uma agenda para aquilo beneficiar o teu próprio ego. Tem alguma coisa que não está errada nesse tipo de amor, tá? Tem alguma coisa errada nesse tipo de amor. Não procura os seus interesses, não se exaspera. Sabe aquele tipo de pai que passa-se por tudo e por nada? Não se exaspera, sabe? Por outro lado, não se ressente do mal. Não seja melindroso e afetado. Sabe, às vezes há pais que são melindrosos e afetados, mas se nós amamos, não é tudo que vai, meu filho agora me aguou, sabe aquela coisa? Para manipular emocionalmente, não faças isso. Isso mostra que nós não amadurecemos, meus queridos, mostra nossa infantilidade, né? Não se alegra com a injustiça. Seu filho errou, corrija-o. Não se alegra com a injustiça. Fez algo que não é justo, procure ser justo. Os filhos entraram em conflito, seja justo. Você cometeu um erro com ele, repare, seja justo. Sabe que esse é um caráter que é um aspecto do amor, não é? Não se alegra com a injustiça. Seu filho fez coisa errada, deu-se bem apesar disso. Não é correto, não é justo. Não vai passar a mão na cabeça dele quando ele fez coisa que é errada. Seja justo, sabe? Ele precisa aprender que o pai é uma pessoa íntegra, que não quer levar vantagem sobre os outros. Seja justo. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Uma coisa que eu guardo no meu coração, que meu pai não era um homem que mentia. Nem de brincadeira meu pai mentia, sabe? Esse é um caráter, ele não era um homem perfeito, mas ele não era dado a falar mentiras e não mentia para nós. Se eu perguntava, eu tinha tanta convicção no caráter que uma vez fizeram uma brincadeira de mau gosto, todos alinharam e eu perguntei, pai, é verdade o que estão a dizer? Ele disse, não, meu filho, não é verdade. Eu fiquei tão feliz porque eu podia confiar no papai, porque ele não mentia, ele não alinhava com a mentira nem de brincadeira. Um homem tinha caráter, era integridade, não era perfeito, como eu não sou, mas não mentia. Isso dá uma confiança da criança. Eu era uma criança pequena, mas assim, meu pai é o único que não me mentiu. Todos mentiram, mas ele não mente. Que bom, que bom. Você é um pai assim. Regozija-se com a verdade. Não há muita alegria na mentira. A alegria na mentira é circunstancial. E nós devemos saber uma coisa: o diabo é o pai da mentira. Cuidado com isso, não brinque com isso, não é? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, não é? Tudo sofre, ele está disponível para o sacrifício, para o bem do seu filho. Sabe, filhos, você não sabe quanto seu pai sacrificou para você ter a roupa, para você ter estudos, para você ter saúde. Você não sabe. Eu, quando estava no colégio, precisava de dinheiro, o pai sempre virava para mim e perguntava, filho, precisa de dinheiro? Eu sempre precisava de dinheiro para a comida, para o lanche. Nunca me negou.
Nunca. Eu nem sabia de onde que o homem tirava tanto dinheiro, coitado, né? Hoje eu sei porque eu sou pai, mas na altura, sabe? Eu vi assim, como que ele pode? Meu pai foi um homem que trabalhou imenso, começou a trabalhar no campo, não é? E depois progrediu e tal, mas foi um homem que sempre... Nós éramos pessoas simples, pessoas que viviam da quinta, nunca nos faltou material escolar, nunca faltou comida na mesa, nunca faltou todos os domingos na igreja, sabe aquela coisa? Vida simples, mas o meu pai era um crente piedoso, isso ficou para nós como um legado. Que seja esse o legado que tu e eu deixemos para os nossos filhos. Tudo sofre, tudo crê, ele acredita. Ele acredita que Deus vai abençoar, que se ele trabalhar duro, Deus vai abençoar. É um privilégio sermos pais quando cremos em Deus e vivemos pela fé em Deus e damos o duro danado para que Deus cuide dos nossos filhos, não é? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, às vezes provações que nós não podemos imaginar. Eu sei que meu pai passou por provações muito difíceis, mas tudo suporta, porque era movido pelo amor. Nós devemos nos espelhar nesses exemplos que vemos nos nossos pais, nos nossos avós, naqueles que foram antes que nós na caminhada. E nós devemos pensar, nós que somos pais hoje, que os nossos filhos estão olhando para nós, absorvendo de nós os nossos valores. Se realmente somos a expressão deste amor ágape, descrito em 1 de Coríntios capítulo 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E por último, o amor jamais acaba. Sabe por quê? Esse é o amor de Deus, amor eterno. Sabe quando Deus fala, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí? É esse o amor com que nós, os pais, devemos educar, formar, e com esse amor de entrega, dizer, Senhor, meu filho não é na verdade meu, ele pertence a ti. Sabe que, queridos pais, alguns dos vossos filhos vão ser chamados para missões. O que vais fazer? Eu tinha pensado meu filho ser médico. Você resolveu ser pastor, que coisa. Não tinha coisa melhor para fazer na vida, não é? Eu pensava que ele fosse engenheiro e ganhar muito dinheiro. Pensei que ele ia ser empresário. Resolveu dedicar a vida a missões. Que grande privilégio. Sabe, meus queridos, entregue o seu filho ao Senhor, no altar dele, porque aquilo que Deus vai fazer na vida do seu filho é melhor do que os planos que você tinha para ele. Deus tem um plano e propósito para o seu filho. Ele sabia que ele ia ser seu filho. Tens o privilégio de ser o pai dessa criança, o pai desse adolescente, o pai desse jovem. Tudo que Deus quer é que você exerça a paternidade com o amor que Ele derrama nos corações pelo Espírito Santo. É isso. O segredo é esse. Sabe por quê? Ser pai dá muito trabalho, mas é uma bênção. Eu não sou um pai perfeito, mas Deus é tão gracioso que eu tenho filhas melhores do que eu, sabe? E é isso que eu quero, que as gerações futuras sejam melhores do que nós. Em muitos aspectos, eles serão. Eles têm mais oportunidades, mais recursos disponíveis, tem que ser melhor. Eu disse que as minhas filhas têm que ir mais longe do que eu jamais fui. Por quê? É a herança. A herança dos pais são os filhos, né? Que bênção ser pai. Se você é pai, é uma bênção. Se você não é, você é filho. Alguém te gerou com amor e espera o melhor de ti. Filhos, honrem os vossos pais. Estou a falar do meu pai, do seu José, e eu tenho o dever. Eu não obedeço mais, ele não me dá mais orientações, mas eu tenho o dever de honrá-lo até que eu morra, porque esse mandamento devo cumpri-lo sempre. Mandamento com promessa. Meus queridos, então, os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Devemos consagrá-los ao Senhor. E se você é filho, lembre que a vida do teu pai não é fácil, ore por ele. E se ele não conhece Jesus, testemunhe para ele, que ele vai exercer a paternidade de uma maneira nova e diferente. Meu sogro não foi cristão até uma certa altura da sua vida.
Ele foi desenganado, estava com um problema pulmonar grave, porque fumava, bebia e não sei o quê. Mas um dia ele se rendeu a Jesus e a vida mudou. Ele mudou da água para o vinho mesmo. Deus mudou o coração dele. Ele faleceu já também e está com o Senhor, porque ele era crente em Jesus, né? Primeiro, uma das coisas que ele deu de prenda para minha esposa foi Bíblia. Só que minha esposa era muito rebelde naquela juventude. Por que me deu uma Bíblia? Hoje ela percebe isso, né? Percebe? Pais, nós devemos ser gratos, porque Deus, Ele deu-nos pais tão amorosos. Alguns de vocês têm os pais aqui sentados, alguns de vocês têm os pais já com o Senhor, alguns de vocês são pais. Mas lembre-se que nós possamos viver, como nós dissemos lá na classe de casais, estudando Efésios, né? Viver arraigados e alicerçados em amor, para compreendermos as dimensões, a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do amor de Deus. Lembre-se disso. Com esse amor que nós devemos viver em família, sermos pais, com o desejo de entregar e consagrar nossa família e nossos filhos ao Senhor. Ele tem o melhor. Nas mãos do Senhor estarão melhor do que no seu controle possessivo. Lembre-se disso. Se você entregar, Deus há de abençoar.